Karl Marx, Grundrisse, Manuscritos Econômicos de 1857 a 1858, Esboços da Crítica da Economia Política. Editorial Bom Tempo, Editora UFRJ, edição 2011. Terceiro capítulo do Capital, continuação. Segunda seção, o processo de circulação do capital. Tópico capital fixo e capital circulante. Esse tópico está dividido em 8 vídeos. A primeira parte, páginas 517 a 527. Retornemos agora à nossa vaca fria. As fases pelas quais passa o capital, fases que constituem uma rotação do capital, começam conceitualmente com a transformação do dinheiro nas condições de produção. Agora, no entanto, que não partimos do capital em processo de devir, mas do capital devindo, ele atravessa as seguintes fases. Primeiro, criação do mais-valor ou processo de produção imediato. Seu resultado, o produto. Segundo, levar o produto ao mercado, transformação do produto em mercadoria. Terceiro, entrada da mercadoria na circulação ordinária, circulação da mercadoria. Seu resultado, transformação em dinheiro. Esse resultado aparece como o primeiro momento da circulação. O segundo momento, retransformação como o primeiro momento da circulação. Retransformação do dinheiro nas condições de produção. Circulação do dinheiro na circulação ordinária. A circulação de mercadorias e a circulação de dinheiro sempre aparecem divididas entre dois sujeitos distintos. O capital circula primeiro como mercadoria, depois como dinheiro e vice-versa. Quarto, renovação do processo de produção, o que aparece aqui como reprodução do capital original e processo de produção do capital excedente. Os custos da circulação se resolvem em custos de movimento, custos de levar o produto ao mercado, o tempo de trabalho que é requerido para efetuar a mudança de uma condição a outra, custos todos que, de fato, resolvem a operação de cálculo e no tempo que custam. Dá origem a um negócio particular, técnico, negócio de dinheiro. Nota 260, ver página 159, nota 140. E nota 259, item página 59. Se estes últimos custos devem ser considerados como dedução do mais-valor, não é algo que será visto mais tarde. Quando examinamos esse movimento, descobrimos que a circulação do capital, por meio da operação de trocas, abre-se uma vez para liberar o produto na circulação geral e para se produzir a partir dela um equivalente em dinheiro. Não nos interessa aqui o que é feito desse produto que, desse modo, saiu da circulação do capital e regressou à circulação ordinária. Por outro lado, o capital relança sua figura como dinheiro, parcialmente na medida em que não é salário, para fora do seu processo de circulação, ou se movimenta agora após se realizar no dinheiro como valor e, ao mesmo tempo, ter posto em si mesmo a medida de sua valorização, na forma dinheiro. Em dinheiro somente como meio de circulação, e dessa maneira absorve em si, a partir da circulação geral, as mercadorias necessárias à produção, condições da reprodução, ou da produção. Como mercadoria, o capital se lança de sua circulação na circulação geral. Como mercadoria, também escapa da circulação geral e assimila em si, em seu curso, para desembocar no processo de produção. A circulação do capital encerra em si uma relação com a circulação geral, da qual a sua própria circulação constitui o momento, assim como ela própria parece ser posta pelo capital, para ser examinado mais tarde. O processo de produção global do capital inclui tanto o processo de circulação quanto o processo de produção propriamente dito. Eles constituem as duas grandes seções de seu movimento, que aparece como totalidade desses dois processos. De um lado é o tempo de trabalho, de outro o tempo de circulação, e o conjunto do movimento aparece como unidade de tempo de trabalho e tempo de circulação como unidade de produção e circulação. Essa própria unidade é movimento, processo. O capital aparece como essa unidade processual de produção e circulação, uma unidade que pode ser considerada seja como um conjunto de seu processo de produção, seja como decurso determinado de uma rotação do capital, de um movimento retornado a si mesmo. Para o capital, todavia, a condição do tempo de circulação ao lado da condição de tempo de trabalho é unicamente a condição da produção fundada sobre a divisão do trabalho e sobre a troca em forma adequada, em forma última.
Os custos da circulação são custos da divisão do trabalho e da troca, custos que devem ser encontrados em toda forma de produção menos desenvolvida sobre essa base que antecede o capital. O capital como sujeito predominante sobre as diferentes fases desse movimento, valor que nele se conserva e se multiplica, como o sujeito dessas transformações que evoluem em um custo circular ou um curso circular, como espiral, um círculo que se expande, é capital circulante. Por isso, o capital circulante não é, de início, uma forma particular do capital, mas é um capital em uma forma determinada mais desenvolvida, ou em uma determinação mais desenvolvida, como sujeito do movimento descrito, que é ele mesmo como seu próprio processo de valorização. Em consequência, sob esse aspecto, todo um capital é também capital circulante. Na circulação simples, a própria circulação aparece como sujeito. Uma mercadoria é lançada para fora dela, outra entra, mas a mesma mercadoria só está nela de maneira evanescente. O próprio dinheiro, à medida que deixa de ser meio de circulação e se põe como valor autônomo, se retira da circulação, mas o capital é posto como sujeito da circulação. A circulação é posta como seu próprio currículo vitae. Todavia, embora o capital como totalidade da circulação seja capital circulante, seja passagem de uma fase a outra, em cada fase ele também é posto em uma determinabilidade confinada ou confinado em uma figura particular, que é a negação de si mesmo como sujeito do movimento como um todo. Por conseguinte, em cada fase particular o capital é a negação de si mesmo, como sujeito das distintas transformações capital não circulante. Capital fixo, mais propriamente capital fixado, fixado em uma das distintas determinabilidades, fases que tem de percorrer. Enquanto persiste em uma dessas fases, a própria fase não aparece como passagem fluida, e cada fase tem sua duração, não é circulante, é fixo. Enquanto persiste no processo de produção, não é capaz de circular, e é potencialmente desvalorizado. Enquanto persiste na circulação, não é capaz de produzir, de pôr mais valor e de se processar como capital. Enquanto não pode ser lançado no mercado, é fixado como produto. Enquanto tem de permanecer no mercado, é fixado como mercadoria. Enquanto não pode ser trocado pelas condições de produção, é fixado como dinheiro. Finalmente, se as condições de produção permanecem em sua forma como condição ou como condições e não ingressam no processo de produção, o capital é outra vez fixado e desvalorizado. O capital como o sujeito que atravessa todas as fases como unidade movente, unidade processual de circulação e produção, é capital circulante. O capital como capital confinado em cada uma dessas fases, como capital posto em suas diferenças, é capital fixado, capital engajado. Como capital circulante, ele próprio se fixa e como capital fixo circula. Por isso, a distinção entre capital circulante e capital fixo aparece de início como determinação formal do capital, conforme ele apareça como unidade do processo ou como um momento determinado do mesmo. O conceito de capital dormante, capital inativo, só pode se referir a sua inatividade em uma dessas determinações, e é a condição do capital que ele sempre esteja parcialmente inativo. Isso aparece de tal maneira que uma parte do capital nacional está sempre enredado em uma das fases que o capital tende a atravessar, o próprio dinheiro, na medida em que constitui uma fração particular do capital da nação, mas persiste continuamente na forma de meio de circulação e, portanto, não atravessa nunca outras fases, razão pela qual é considerado por Adam Smith como uma forma subsequente do capital fixo. Da mesma maneira, o capital na forma de dinheiro, o valor subtraído da circulação, pode ficar inativo, ser fixado. Nas crises, após o momento de pânico, o período da estagnação da indústria, o dinheiro é fixado nas mãos dos banqueiros, corretores de títulos, etc. E assim como o servo grita por água fresca, nota 261, ver a Bíblia, Antigo Testamento, Salmo 42, versículo 2. O dinheiro grita por campo de aplicação para que o capital possa ser valorizado. Causou muita confusão na economia política o fato de que as determinações do circulante e fixo inicialmente nada mais são do que o próprio capital posto sob suas duas determinações, uma vez como unidade de processo e depois como fase particular do mesmo. Ele próprio como diferença de si, como unidade, não como duas espécies particulares de capitais. O capital em duas espécies particulares, mas como diferentes determinações formais no mesmo capital. Caso fosse retido um aspecto de um produto material de acordo com o qual ele deveria ser capital circulante, seria fácil demonstrar o lado oposto e vice-versa. O capital como unidade da circulação e da produção é igualmente sua diferença, e diferença que se desintegra
no espaço e no tempo. Em cada momento, o capital tem uma forma indiferente ao outro momento. Para um capital singular, a passagem de um momento ao outro aparece como acaso, dependendo das condições externas e incontroláveis. Por essa razão, o mesmo capital aparece sempre em ambas determinações, o que se expressa no fato de que uma parte dele aparece em uma determinação, outra parte em uma outra. Uma parte aparece como imobilizada, outra como circulante. Circulante não no sentido aqui assumido, como se o capital se encontrasse na fase de circulação verdadeira, a diferença da fase de produção, mas no sentido de que a fase na qual o capital se encontra como fase líquida, como fase em processo, conduzindo a outra fase. Enquanto tal, o capital não fica enredado em nenhuma fase particular e, portanto, não é detido em seu próprio processo global. Por exemplo, o industrial só emprega na produção uma parte do capital de que dispõe, a crédito ou próprio. Não altera em nada o problema em foco, nem tampouco o processo econômico quando é considerado o capital global, porque outra parte precisa de um certo tempo antes de retornar à circulação ou da circulação. A parte do capital que está em processo na produção é, nesse caso, a circulante. A que está em circulação é a parte fixada. Desse modo, a sua produtividade total está limitada à parte reproduzida e, por conseguinte, também à parte lançada no mercado. O mesmo sucede com o comerciante. Uma parte de seu capital está imobilizada como estoque, a outra gira. Na verdade, ora uma parte, ora outra entra nessa determinação, como se dá com o industrial, mas seu capital total está continuamente posto nas duas determinações. Por outro lado, como esse limite derivado da natureza do próprio processo de valorização não é fixo, mas varia com as circunstâncias, e o capital pode se aproximar mais ou menos de sua determinação adequada como capital circulante, como a desintegração nessas duas determinações que apresentam o processo de valorização ao mesmo tempo como processo de desvalorização, contradiz a tendência do capital à maior valorização possível. O capital inventa artifícios para abreviar a fase de mobilidade. Por outro lado, as duas determinações, em lugar de coexistirem, se alternam. Em um período, o processo aparece completamente fluido, período de extrema valorização do capital. No outro período, reação do primeiro. O outro momento se estabelece de maneira mais violenta, período de extrema desvalorização do capital e de interrupção do processo de produção. Os momentos em que ambas as determinações aparecem concomitantemente se constituem somente períodos intermediários entre essas violentas transições e mudanças súbitas. É absolutamente importante conceber essas determinações de capital circulante fixo como determinações formais do capital, sem o que muitos fenômenos da economia burguesa seriam incompreensíveis. Os períodos de ciclo econômico, que se distinguem fundamentalmente do tempo de rotação único do capital, o efeito de uma nova demanda, inclusive o efeito de novos países produtores de ouro e prata sobre a produção geral. De nada adianta falar de estímulos oferecidos pelo outro ou pelo ouro australiano ou por um mercado recém-descoberto, se não fosse da natureza do capital jamais estar plenamente ocupado. Estar sempre parcialmente fixado, desvalorizado, improdutivo. Nenhum estímulo poderia induzi-lo a uma maior produção. Por outro lado, tem-se as insípidas contradições em que se perdem os economistas. O próprio Ricardo, que pressupõe que o capital está sempre plenamente empregado, portanto, explicam um aumento da produção exclusivamente a partir da criação de novo capital. Nesse caso, cada momento pressuporia um aumento prévio ou um acréscimo das forças produtivas. Tais limites da produção fundada no capital são ainda mais característicos dos modos de produção anteriores, desde que estejam baseados na troca. Mas eles não constituem uma lei da produção enquanto tal, quando o valor de troca não constitui mais um limite de produção material, mas o seu limite for posto por sua relação com o desenvolvimento total do indivíduo, caso toda a história, com seus espasmos e contradições. Do indivíduo, relendo. Cessa toda a história, com seus espasmos e contradições. Se vimos anteriormente que o dinheiro só supera os limites da troca direta na medida em que os generaliza, separa completamente compra e venda. Nota 262, ver página 98 e 100, já lidas. Veremos depois como o crédito, da mesma maneira, só supera esses limites da valorização do capital na medida em que se eleva à sua forma mais geral, que põe os períodos da superprodução e da subprodução como dois períodos. O valor que o capital põe em um único tempo de circulação, uma revolução, uma rotação, é igual ao valor posto no processo de produção, igual ao valor reproduzido mais valor novo.
Se considerarmos a rotação determinada ou terminando, seja no ponto em que a mercadoria é convertida em dinheiro, seja no ponto em que o dinheiro é reconvertido nas condições de produção, o resultado expresso em dinheiro ou as condições de produção é sempre absolutamente igual ao valor posto no processo de produção. Computamos aqui o transporte físico do produto ao mercado, igual a zero, ou melhor, o computamos no processo imediato de produção. A circulação econômica do produto só começa quando ele se encontra no mercado como mercadoria. Só então ele circula. Trata-se aqui somente de determinações, momentos econômicos da circulação e não das condições físicas para levar o produto acabado à segunda fase. A circulação como mercadoria e tampouco nos diz respeito o processo tecnológico pelo qual a matéria-prima foi convertida em produto. Também não nos interessa aqui a maior ou menor distância dos produtos do mercado, etc. O que queremos constatar, de início, é que os custos derivados da passagem através dos distintos momentos econômicos enquanto tais, os custos de circulação enquanto tais, nada acrescentam ao valor do produto. Não são custos que põem valor, qualquer que possa ser o trabalho ligado a eles. Eles são simplesmente deduções do valor criado, se, de dois indivíduos, cada qual fosse o próprio produtor de seu produto, mas o seu trabalho se baseasse na divisão do trabalho, de modo que trocassem entre si e a valorização do seu produto para a satisfação de suas necessidades. Dependesse dessa troca, evidentemente, o tempo que lhes custaria a troca. Por exemplo, as negociações recíprocas, os cálculos, antes que chegassem a um acordo, nada acrescentaria, seja aos seus produtos, seja aos seus valores de troca. Se A alegasse que que a troca lhe tomou tanto de tempo, o mesmo alegaria B em relação a A. Cada um deles perde na troca precisamente o mesmo tempo que o outro. O tempo de troca é tempo que lhes é comum. Se A cobra 10 thalers pelo produto, seu equivalente, e 10 thalers pelo tempo que lhe custou para obter os 10 thalers de B, este teria no ponto para um hospício. Essa perda de tempo resulta da divisão do trabalho e da necessidade da troca. Se A produzisse tudo isso por si mesmo, não perderia nenhuma parte do seu tempo para trocar com B ou para converter seu produto em dinheiro e o dinheiro novamente em produto, os custos de circulação propriamente ditos, e eles ganhariam um desenvolvimento autônomo significativo no negócio de dinheiro. Não são redutíveis a tempo de trabalho produtivo, mas também se limitam, de acordo com a natureza, ao tempo que necessariamente custa para converter a mercadoria em dinheiro e o dinheiro outra vez em mercadoria. B acreditassem agora que poupariam tempo se inserissem entre eles como intermediário uma terceira pessoa C, que consumisse seu tempo nesse processo de circulação, circunstâncias que ocorreriam, por exemplo, se houvesse suficientes trocadores, suficientes sujeitos do processo de circulação, de modo que o tempo usado por eles alternadamente 2 a 2 durante um ano fosse igual a um ano. Digamos que cada indivíduo teria de despender alternadamente 1/50 de um ano em atividades de circulação e que haja 50 deles. Nesse caso, um indivíduo poderia passar todo o seu tempo nessa ocupação. Para esse indivíduo, caso só lhe fosse pago o seu tempo de trabalho necessário, se tivesse de entregar todo o seu tempo de trabalho em troca do estritamente necessário, a remuneração que receberia seria salário. No entanto, caso se computasse a totalidade de seu tempo, o salário que receberia seria equivalente, seria tempo de trabalho objetivado. Esse indivíduo agora nada teria adicionado ao valor, mas teria somente repartido com os capitalistas A e B, etc., o valor excedente deles. O capitalista ou os capitalistas teriam ganho porque, de acordo com o pressuposto, teria havido uma menor dedução do seu valor excedente. O capital não é nem simples quantidade nem simples operação, mas as duas coisas ao mesmo tempo. O próprio dinheiro, na medida em que consiste de metais preciosos ou que sua produção, afinal, acarreta despesas, como, por exemplo, até mesmo a circulação de papel, na medida em que ele próprio custa tempo de trabalho, não acrescenta nada em valor aos objetos trocados, os valores de troca. Ao contrário, suas despesas são dedução desses valores, dedução que deve ser arcada proporcionalmente pelos trocadores. Valor do instrumento de circulação, do instrumento de troca, expressa somente os custos da troca. Em lugar de adicionarem valores, subtraem dele. O dinheiro de ouro e de prata, por exemplo, são eles mesmos valores como outros, não no sentido de dinheiro, porquanto há trabalho objetivado neles, mas o fato de que esses valores servem como meio de circulação é uma dedução da riqueza disponível.
Exatamente o mesmo sucede com os custos de produção da circulação do capital. Ela não acrescenta nada aos valores. Os custos de circulação, enquanto tais, não põem valores, mas são custos da realização dos valores, deduções deles. A circulação aparece como série de transformações em que o capital se põe, mas no que respeita ao valor, não adiciona ao capital, mas o põe na forma do valor. O valor potencial que é transformado em dinheiro pela circulação é pressuposto como resultado do processo de produção. Como essa série de processos acontece ao longo do tempo e tem custos, custa tempo de trabalho ou trabalho objetivado, esses custos de circulação são deduções do quantum do valor. Postos os custos de circulação igual a zero, o resultado de uma rotação do capital considerado o valor é igual ao valor posto no processo de produção. Significa dizer, o valor pressuposto à circulação é o mesmo que dela resulta. No máximo, pode sair um valor menor pelos custos de circulação do que entrou. Considerado sob esse aspecto, o tempo de circulação nada adiciona ao valor. O tempo de circulação não aparece como tempo que põe valor ao lado do tempo de trabalho. Se a produção criou uma mercadoria igual ao valor de 10 libras, a circulação é necessária para equiparar esta mercadoria às 10 libras, ao seu valor que existe como dinheiro. Os custos causados por esse processo, por essa transformação de forma, são uma dedução do valor da mesma mercadoria. A circulação do capital é a transformação de forma pela qual passa o valor em diferentes fases. O tempo que dura ou custa para esse processo ser posto em operação pertence aos custos de produção da circulação, à divisão do trabalho, à produção fundada na troca. Isto vale para uma rotação do capital, para uma única passagem do capital por esses seus diferentes momentos. O processo do capital como valor tem seu ponto de partida no dinheiro e termina no dinheiro, mas em um quanto maior de dinheiro. A diferença é só quantitativa. Dinheiro, mercadoria, mercadoria, dinheiro adquiriu assim um conteúdo. Se considerarmos a circulação até esse ponto, voltamos outra vez ao ponto de partida. O capital deveio novamente dinheiro, mas agora ele é ao mesmo tempo posto. Ele agora deveio condição para esse dinheiro devir outra vez capital. Dinheiro que se multiplica e se conserva pela compra de trabalho e pela passagem através do processo de produção. A sua forma, como dinheiro, é posta como simples forma, uma das muitas formas que percorre sua metamorfose. Se considerarmos esse ponto não como ponto final, mas como temos de considerá-lo agora como ponto de passagem, o novo ponto de partida, ele próprio posto pelo processo de produção como ponto final evanescente e ponto de partida apenas aparente, é claro que a renovação ou reconversão do valor posto como dinheiro em valor em processo, em valor ingressando no processo de produção, só pode se dar a renovação do processo de produção, quando está consumada a parte do processo de circulação distinta do processo de produção. A segunda rotação do capital, a reconversão do dinheiro em capital enquanto tal, ou a renovação do processo de produção, depende do tempo que o capital precisa para completar sua circulação, de seu tempo de circulação, tempo aqui diferente do tempo de produção. No entanto, como vimos que o valor global criado pelo capital, valor produzido, bem como valor novo criado, valor que é realizado na circulação enquanto tal, é determinado exclusivamente pelo processo de produção, então a soma dos valores que podem ser criados em um tempo determinado depende do número de repartições ou repetições do processo de produção nesse período. A repetição do processo de produção, entretanto, é determinada pelo tempo de circulação, que é igual à velocidade da circulação. Quanto mais rápida a circulação, quanto menor o tempo de circulação, maior a frequência com que o mesmo capital pode repetir o processo de produção. Consequentemente, em um determinado ciclo de rotações do capital, a soma dos valores por ele criados, incluindo, portanto, os mais valores, pois o capital sempre põe trabalho necessário como trabalho necessário para o trabalho excedente, é diretamente proporcional ao tempo de trabalho e inversamente proporcional ao tempo de circulação. Em um ciclo determinado, o valor global, logo também a soma dos mais valores postos, igual ao tempo de trabalho vezes o número de rotação do capital. Em outras palavras, o mais valor posto pelo capital agora não aparece mais determinado simplesmente pelo trabalho excedente, por ele apropriado no processo de produção, mas pelo coeficiente do processo de produção, o número que exprime quantas vezes ele é repetido em um dado espaço de tempo. Todavia, esse coeficiente é determinado pelo tempo de circulação que o capital precisa para uma nova rotação. A soma dos valores, ou mais valores, é determinada, portanto, pelo valor posto em uma rotação multiplicado
pelo número de rotações em um espaço de tempo determinado. Uma rotação do capital igual ao tempo de produção mais o tempo de circulação. Pressuposto dado o tempo de circulação, o tempo total que precisa a rotação depende do tempo de produção. Pressuposto o tempo de produção, a duração da rotação depende do tempo de circulação. O tempo de circulação, na medida em que determina a massa total do tempo de produção em um dado espaço-tempo, já que depende dele a repetição do processo de produção, sua renovação em um período dado, é ele mesmo, por conseguinte, o momento da produção, ou melhor dizendo, aparece como limite da produção. Essa é a natureza do capital e da produção fundada sobre ele, de tal modo que o tempo de circulação devém um momento determinante para o tempo de trabalho, para a criação de valor. Com isso, a autonomia do tempo de trabalho é negada e o próprio processo de produção é posto como determinado pela troca, de modo que a relação de dependência ou a relação e dependências sociais dessa relação estão postas na produção imediata, não só como momento material, mas como momento econômico, como determinação formal. O máximo da circulação, o limite da renovação do processo de produção por meio dela, é evidentemente determinado pela duração do tempo de produção durante uma rotação. Suponha que o processo de produção de um capital determinado, o tempo que necessita para reproduzir seu valor e por mais valor, dure 3 meses. Em outras palavras, o tempo necessário para terminar uma quantidade de produtos igual ao valor total do capital producente mais valor. Nesse caso, sob nenhuma circunstância o capital poderia renovar o processo de produção ou de valorização mais do que 4 vezes por ano. O máximo da rotação ou de rotação do capital seria 4 rotações anuais, caso não acontecessem interrupções entre o término de uma fase de produção e a outra renovação. O máximo da rotação seria igual à continuidade do processo de produção, de modo que, tão logo o produto estivesse terminado, uma nova matéria-prima seria de novo elaborada em produto. A continuidade não se referiria unicamente à continuidade no interior de uma fase de produção, mas à continuidade dessas próprias fases. Supondo agora, entretanto, que o capital precisa de 1 mês de tempo de circulação ao fim de cada fase, tempo para voltar à forma de condições de produção, ele só poderia efetuar 3 rotações. No primeiro caso, o número de rotações era igual a uma fase vezes 4 ou 12 meses dividido por 3. O máximo da criação de valor do capital em um dado espaço de tempo é esse espaço de tempo dividido pela duração do processo de produção, o tempo de produção. No segundo caso, o capital efetuaria só 3 rotações no ano, só repetiria 3 vezes o processo de valorização. O total de seus processos de valorização seria, portanto, igual a 12 quartos igual a 3. O divisor aqui é o tempo de circulação total que ele precisa, 4 meses, ou o tempo de circulação que ele precisa de uma fase de produção vezes o número de vezes desse tempo de circulação contido em um ano. No primeiro caso, o número de rotações igual a 12 meses, um ano, a dado tempo, é dividido pelo tempo de uma fase de produção ou pela duração do próprio tempo de produção. No segundo caso, é igual ao mesmo tempo dividido pelo tempo de circulação, o máximo da valorização do capital, assim como da continuidade do processo de produção. Dar-se-ia se o tempo de circulação fosse posto igual a zero. Significa, portanto, que são abolidas as condições sob as quais o capital produz sua limitação pelo tempo de circulação, a necessidade de percorrer as diferentes fases de sua metamorfose. Em razão disso, é uma tendência necessária do capital lutar para pôr o tempo de circulação igual a zero, superar a si mesmo, porque o tempo de circulação só é posto como momento determinante no tempo de produção pelo capital. É o mesmo que superar a necessidade da troca do dinheiro e da divisão do trabalho neles baseada em consequência. O mesmo que abolir o capital. Se prescindirmos, por ora, da conversão do valor excedente em capital excedente, um capital de 100 thalers que no processo de produção produz um mais valor de 4% sobre o capital total, se reproduziria 4 vezes de acordo com a primeira hipótese, e no fim do ano teria posto um mais valor de 16. No fim do ano, o capital seria de 116. Seria o mesmo que se um capital de 400 tivesse girado uma vez por ano, também com um mais valor de 4%. No que diz respeito à produção total de mercadorias e de seus valores, estes teriam se quadruplicado. No outro caso, um capital de 100 thalers só criaria um mais valor de 12. O capital total no fim do ano igual a 112. Quanto à produção total, com referência seja a valores de uso,
A diferença é ainda mais substancial. No primeiro caso, por exemplo, com um capital de 100, 400 thalers de ouro transformados em botas, no segundo, somente 300 thalers de couro. Por conseguinte, a valorização total do capital é determinada pela duração da fase de produção, que aqui fazemos provisoriamente idêntica ao tempo de trabalho, vezes o número de rotações ou de renovações dessa fase de produção em um espaço de tempo dado. Se as rotações só fossem determinadas pela duração de uma fase de produção, a valorização total seria simplesmente determinada pelo número de fases de produção contidas em um dado espaço-tempo. As rotações seriam determinadas absolutamente pelo próprio tempo de produção. Esse seria o máximo da valorização. É claro, portanto, que o tempo de circulação considerado absolutamente é uma dedução do máximo da valorização, que é menor do que a valorização absoluta. Em consequência, é impossível que qualquer velocidade de circulação ou qualquer redução do tempo de circulação possa criar uma valorização maior do que a valorização posta pela própria fase de produção. O máximo que a velocidade de circulação poderia causar, caso aumentasse ao infinito, seria pôr o tempo de circulação igual a zero. Abolir a si mesmo. Portanto, ele não poderia ser um momento positivo criador de valor, uma vez que sua supressão, circulação sem tempo de circulação, seria o máximo de valorização. A sua negação seria igual à mais elevada posição da produtividade do capital. A produtividade do capital, como capital, não é a força produtiva que multiplica os valores de uso, mas a sua capacidade de criar valores, o grau em que ele produz valor. A produtividade total do capital é igual à duração de uma fase de produção vezes o número de vezes que ela se repete em certo espaço-tempo. Todavia, esse número é determinado pelo tempo de circulação. Admitamos um capital de 100 que gira 4 vezes no ano, que põe 4 vezes o processo de produção. Se o mais valor igual a 5%, a cada vez o valor excedente criado no fim do ano seria igual a 20. Para um capital de 100, por outro lado, para um capital de 400. Por outro lado, para um capital de 400, que gira uma vez por ano, a mesma taxa, o valor excedente seria também igual a 20, de modo que o capital de 100 com circulação de 4 vezes ao ano proporcionaria um lucro de 20%, ao passo que o capital 4 vezes maior, com uma única rotação, só proporcionaria um lucro de 5%. Vai se mostrar em seguida, com mais detalhe, que o mais valor é exatamente o mesmo. Parece, portanto, que a magnitude do capital pode ser substituída pela velocidade da circulação e a velocidade da rotação pela magnitude do capital. Vem daí a aparência de que o tempo de circulação é produtivo em si. Por essa razão, nesse caso, é preciso deixar a coisa clara. Continuaremos a partir da página 527 até a página 537 a leitura da segunda parte desse tópico. Obrigada.